E hoje nós vamos trabalhar a carta de Paulo aos Efésios. Então abra sua Bíblia aí comigo, nesta carta, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Reverival chegou agora de manhã, estava fazendo o casamento do Jonatas e da Rita, né? Lá em Maceió. E ele estará com vocês então no culto das 11. Carta aos Efésios. Muito bem. É importante, antes de entrar na exposição do texto, trazer para vocês alguns esclarecimentos sobre a fundação desta igreja. Paulo, na sua terceira viagem missionária, se concentra 3 anos nessa cidade. Ele tinha saído de Corinto, que era a capital da província da Acaia, e agora se desloca para essa cidade da Ásia Menor, que era a capital da Ásia Menor, uma grande cidade de mais de 300 mil habitantes. Era uma das cidades mais estratégicas do mundo, era o corredor do mundo. Nessa cidade havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Diana, a deusa dos Efésios. E esse templo era a construção mais bela, mais requintada, mais luxuosa que se tinha naquela região toda. Era um verdadeiro palácio de mármore bordejado de ouro, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas. A cidade, embora uma grande metrópole, girava em torno desse templo, porque caravanas vinham do mundo inteiro para visitar esse lugar, diríamos hoje, turístico-religioso. A ponto dos nichos do templo se tornarem souvenirs que aqueciam o comércio da cidade. Além de ser uma cidade idólatra, era também uma cidade marcada pela feitiçaria e ocultismo. E o que me mais impressiona é que talvez em nenhuma outra cidade vemos a marca do poder do evangelho que na cidade de Éfeso. Porque Paulo, ficando ali 3 anos, sem os recursos da comunicação que nós temos hoje, impacta de tal maneira uma cidade de 300 mil habitantes, que a cidade muda profundamente. Primeiro, o comércio da idolatria entrou em colapso. Desarticulou. Essa venda dos nichos do templo. Segundo, o ocultismo entrou também em colapso, porque as pessoas iam se convertendo e queimando em praça pública esses livros de magia. Terceiro, as pessoas convencidas de pecado vinham denunciando publicamente as suas obras. Quarto, diz lá o texto de Atos 19, que a palavra de Deus prevalecia em Éfeso. Mais do que isso, por ser uma cidade estratégica e plantando Paulo uma igreja estratégica, essa igreja estratégica vai se tornar instrumento de Deus nas mãos do apóstolo Paulo para plantar igrejas nas outras cidades da província da Ásia Menor. E Paulo planta igrejas em Esmirna, em Pérgamo, que era a 2ª maior cidade da Ásia, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia, Hierápolis, Colossos. De tal maneira que essa igreja de Éfeso passa a se tornar a igreja mais estratégica do Novo Testamento, superando Jerusalém, superando a Antioquia da Síria. Essa cidade é tão importante, é que é dessa cidade que Paulo escreve as suas 2 cartas à igreja de Corinto. É dessa cidade que João, o apóstolo, vai escrever o Evangelho de João e as suas 3 epístolas. É nessa cidade que vai se fixar aquele que nós chamaríamos quase que o substituto, humanamente falando, do apóstolo Paulo, que foi Timóteo. Timóteo foi pastor, sucessor de Paulo na igreja de Éfeso.
Mais tarde, esta igreja é pastoreada pelo próprio apóstolo João, que vai cuidar de Maria, mãe de Jesus, na sua velhice, e Maria vai morar com o apóstolo João em Éfeso. Então, depois que Paulo fica ali 3 anos, estabelece aquela igreja, ele vai para Jerusalém, ele é preso em Jerusalém, ele é levado para Cesareia, fica 2 anos em Cesareia preso, depois ele chega a Roma, fica mais 2 anos preso, e é de Roma, dessa primeira prisão, que Paulo escreve essa carta aos Efésios. De todas as cartas de Paulo, esta é a carta mais eclesiológica, ou seja, é a carta que mais trata da doutrina da igreja. De certa forma, a irmã gêmea de Colossenses, que é a carta que mais trata da pessoa de Cristo. Então, se Colossenses foca Cristo, Efésios foca a igreja. Se Colossenses foca a cabeça, Efésios foca o corpo. Dito isto, penso que nós poderíamos agora entrar na análise do conteúdo dessa carta. E capítulo 1 já começa com o remetente, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E descreve também o destinatário. E vejam vocês que o destinatário, que é a igreja, os que vivem em Éfeso, tem 2 endereços. Eles vivem em Éfeso e eles vivem em Cristo. Você e eu temos 2 endereços. Nós moramos em São Paulo, mas nós moramos em Cristo. Geograficamente estamos em São Paulo. Espiritualmente nós estamos em Cristo. Depois de fazer a saudação do verso 2, eu chamo a sua atenção para os versos 3 a 14, que é o parágrafo mais longo da Bíblia. Eu, quando estudei 2º grau, tive um professor de português que era um padre. E eu aprendi muito com ele. Não aprendi o suficiente não, mas aprendi um pouco. E ele me dizia uma coisa que eu não esqueci nunca mais. Você quer escrever? Faça parágrafos curtos. Sentenças curtas. Só os grandes entendedores da língua conseguem fazer uma frase longa sem errar. Agora, notem vocês que dos versos 3 ao 14, é um parágrafo só. É uma sentença só. Num fôlego só. Leia a literatura universal e vocês não vão encontrar isso aqui. Não vão encontrar. Um parágrafo tão longo. Uma sentença tão longa. Paulo está como que despejando em catadupas, torrentes de adoração a Deus, e ele não consegue parar, ele não consegue botar um ponto. Ele tem que avançar. E se vocês perceberem, ele começa a carta, mesmo estando preso e algemado lá em Roma, ele começa com doxologia, ele começa com adoração. E ele nos fala aí, nessa carta, acerca da fonte das bênçãos. É o Deus e Pai. Ele fala da natureza das bênçãos, toda a sorte de bênção espiritual. E ele fala mais ainda da esfera das bênçãos, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a partir daí, ele vai nessa grande doxologia, nesse grande parágrafo, destacar a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. Notem comigo aí, as bênçãos advindas do Pai, versículo 4, ele nos elegeu. E veja você, no verso 5, ele nos adotou. E mais ainda, veja você, que ele nos aceitou. Ele nos aceitou. Se você perceber a obra do Filho, que começa aí com o versículo 7, ele nos redimiu. Depois ele nos perdoou, redenção. Depois ele nos revelou a vontade de Deus. Depois ele nos fez herança. Quando ele avança para a obra do Espírito Santo, dos versos
de número 13 e 14, ele diz que o Espírito Santo nos selou e o Espírito Santo é penhor da nossa redenção. Se vocês notaram, para cada obra de uma pessoa da Trindade, ele fecha o assunto com a nova doxologia. Veja comigo, que coisa fantástica. Depois que ele fala a obra do Pai, ele termina aí, confiram comigo, versículo de número 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha como é que ele fecha a obra do Filho, versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós o dia de hoje esperamos nele. Olha como é que ele fecha a obra do Espírito Santo. Versículo 14. Em louvor da sua glória. Deus nos escolheu, o Filho nos redimiu, o Espírito Santo nos selou. Deus planejou, o Filho executou, o Espírito Santo confirmou. Olhem vocês que a obra da redenção é uma obra onde tem a presença e a participação da Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Aí no capítulo 1 ainda, a partir do versículo de número 15 até o versículo de número 23, Paulo vai fazer uma das mais audaciosas oração escrita na Bíblia. A primeira coisa que ele pede para Deus, é no versículo 17, ele pede que Deus conceda à igreja espírito de sabedoria. O que é sabedoria, irmãos? Alguém pode me definir sabedoria à luz da Bíblia? O que é sabedoria? Espírito de sabedoria, o que é isso? Por que você e eu precisamos de espírito de sabedoria? Para olharmos para a vida com os olhos de Deus. É olhar como Deus vê. É olhar na perspectiva de Deus. Porque não adianta você ser eleito pelo Pai, adotado na família de Deus, redimido pelo Filho, perdoado pelo Filho, selado pelo Espírito Santo, e já ter o Espírito Santo como garantia e penhor da sua redenção, se você não se apropria disso. Você sabia que tem gente rica que vive miseravelmente, porque não sabe o quanto tem? O que Paulo está fazendo nessa oração é dizer, Deus, já que nós temos tanta coisa, dá entendimento para o teu povo, para que o teu povo saiba o que ele tem, quem ele é. Espírito de sabedoria. Agora notem mais, versículo de número 17, ele pede para que a igreja faça mais o quê? Espírito de revelação no pleno conhecimento dele. Eu preciso ter revelação. Aqui revelação só nota de rodapé. Não é revelação como se diz hoje aí. O Senhor me revelou isso, o Senhor me revelou aquilo. Eu tive uma revelação nova. Não é isso não. A ideia aqui é de Deus abrir a cortina, levantar a ponta do véu e mostrar para você a necessidade de você conhecer plenamente a Deus. Sabem por quê? Porque conhecer a Deus é a essência da vida eterna. Conhecer a Deus é o que você e eu vamos fazer na eternidade, por toda a eternidade. A vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida cristã é um contínuo conhecer a Deus. E a vida com Deus eternamente vai ser uma progressiva e inesgotável maneira de conhecer a Deus. Nunca haverá um dia na eternidade que você possa dizer assim, agora já conheço tudo, não tem mais nada para conhecer de Deus. Deus é inesgotável em seu ser. E Paulo está orando para que a igreja possa conhecer plenamente. A outra coisa que ele pede para Deus está no versículo 18, olha aí. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Quando você foi convertido a Cristo, Deus deu a você uma esperança. Qual é a sua esperança? O que você tem? Qual é o seu futuro? O que espera você? Quão rico você é? Se você não entender isso, a vida cristã se torna um negócio chato. Perde o brilho. Por que um atleta vai para uma Olimpíada? Para ganhar o quê? Uma medalha? Reconhecimento? Aplausos?
você tem o quê? Qual a esperança do seu chamamento? O que aguarda você? O que está lá no futuro? Que glória é essa? Que recompensa é essa? Que herança é essa? Que medalha é essa? Que troféu é esse? Que coroa é essa? Paulo está dizendo, é preciso entender o que está no futuro, mas mais do que isso, olha o versículo 18 ainda. E também qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? A grande pergunta é o seguinte: é Deus que é a nossa herança ou nós é que somos a herança de Deus nesse versículo? Os comentaristas divergem. O meu entendimento é que esse texto está querendo dizer o seguinte, que você é a grande herança de Deus. Você é a riqueza de Deus. A riqueza de Deus não é o petróleo, não é o mar, não é o céu, não são as estrelas, não são as galáxias, não é o cosmos. A grande riqueza de Deus, a grande herança de Deus é você. Já pensou o valor que você tem para Deus? A terceira coisa que Paulo ora e pede para Deus, está aí no versículo 19 a 23, é poder. E qual a suprema grandeza do seu poder que opera em nós, segundo o seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Eu não sei se você parou para perceber que Paulo embola palavras sinônimas nesse versículo. Mas ele não embola por falta de conhecimento de gramática, não. Ele embola palavras sobre poder para dar uma super ênfase na grandeza do poder que está à nossa disposição. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele vai para o capítulo 2, nos versículos de 1 a 10, ele vai mostrar 4 verdades sublimes para você e para mim. Primeiro, versos 1 a 3, o pecado trabalha contra nós. E ele vai mostrar 3 fontes aí, o diabo, o mundo e a carne. Depois, nos versos 4 até o versículo 9, ele vai dizer que Deus trabalha por nós. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Depois, em terceiro lugar, ele fala que Deus trabalha em nós. Olha o versículo 10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra feitura no grego aí é poel, de onde vem a nossa palavra poesia. Nós somos a poesia de Deus. Deus está escrevendo essa poesia. Quarto lugar, se o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós. Em quarto lugar, Deus trabalha através de nós. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então, se você está percebendo uma coisa aqui, no capítulo 1, ele mostra o projeto da salvação, projeto eterno. No capítulo 2, versos de 1 a 10, ele mostra a execução desse projeto na história. Uma coisa é o planejamento de Deus, outra coisa é a execução do projeto. É igual você vai construir uma casa, você vai no engenheiro, vai no arquiteto e sai de lá com a planta na mão. Você tem a sua casa no projeto, mas é preciso construir a casa para depois morar nela. Capítulo 2 mostra como essa casa foi construída de acordo com o projeto. No capítulo 2, versos 11 até o versículo 22, ele vai mostrar outra verdade sublime. É como Deus agora, para construir essa igreja, pega 2 grupos distintos, gentios e judeus, que naquela época de Paulo eram vistos como inimigos irreconciliáveis. E Deus faz desses 2 povos, um único povo, uma única igreja. E aí eu chamo a sua atenção para os versos 11 e 12, que ele fala da separação. Olha aí, portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Ou seja, os gentios estavam completamente separados. Se você notar agora nos versículos 13 até o versículo 18, ele vai falar da reconciliação. Mas agora em Cristo, vós que estavais longe, fostes aproximados pelo sangue.
E aí vai dizer, Jesus é a nossa paz. O qual de ambos quem? Judeus e gentios fez um. A parede da separação que estava no meio, a inimizade, ele aboliu, ele quebrou. Versículo 16, reconciliou ambos em um só corpo. E agora no verso 17 ele diz, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também os que estavam perto. E ele conclui no verso 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Isso é maravilhoso, porque Paulo está nos mostrando a ideia de que a igreja de Deus, ela é composta de judeus e de gentios. Deus não tem dois povos, duas igrejas, duas noivas, dois corpos. Não, ele tem uma única igreja, no Velho e no Novo Testamento. A ideia dispensacionalista de que Israel é diferente de igreja no tempo e na eternidade é uma bobagem. Uma bobagem. Deus só tem um povo. E esse povo é formado de quem? Judeus e gentios. Essa separação acabou. Esse muro que dividia caiu. E Jesus Cristo construiu esta reconciliação. E agora, finalmente, nos versos 19 e 22, ele vai falar da unificação. Olha vocês, assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Ele está falando para quem aqui? Para os gentios, para os efésios. Mas vocês são concidadãos dos santos, vocês são da família de Deus. E notem vocês que então Deus não só quebra o muro de separação, mas unifica esses dois povos para formar uma única igreja. Você tinha levantado a mão, irmão? Pois não. Os gentios, um povo. É a mesma. É a mesma. Deus escolhe da mesma maneira que escolhe judeu, escolhe gentio. Essa eleição é eterna, essa eleição é incondicional, essa eleição é em Cristo, essa eleição é para salvação, essa eleição é para que aqueles que são eleitos sejam santos e irrepreensíveis perante Deus em amor, tanto para um quanto para outro. Vamos agora ao capítulo 3. Capítulo 3. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar do mistério do Evangelho. E o grande mistério do Evangelho, ele é revelado nos versículos 1 a 6. Ele é revelado. E qual é esse mistério? É o mistério que os gentios são coerdeiros, versículo 6, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, se você ler o Velho Testamento, Israel era o quê? O povo de Deus. A revelação é progressiva. E agora o mistério do Evangelho qual é? É que os gentios também faziam parte desse projeto de Deus, porque o projeto de Deus é que Israel fosse luz para as nações. Mas que Deus nunca deixou de ter este projeto de incluir os gentios no meio do seu povo e ser seu povo. E esse, Paulo diz, é o grande mistério do Evangelho. Que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aí depois, em segundo lugar, ele fala o mistério comissionado. A partir do verso 7 ao verso 13, ele vai mostrar para a igreja que ele foi constituído ministro, conforme o dom da graça, para quê? Para quê? Olha o versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Que coisa maravilhosa. O mistério que estava oculto, que agora é revelado, que os gentios fazem parte da igreja, do mesmo corpo. Agora ele está dizendo o seguinte: eu, Paulo, fui comissionado a pregar para os gentios. Este evangelho, que evangelho? O evangelho das sondáveis riquezas de Cristo. O evangelho que mostra que judeus e gentios são um único, formam uma única igreja, um único corpo. Mas se você perceber, depois que ele revela isso, depois que ele mostra isso, ele vai mostrar para nós algo maravilhoso, que é esta oração que ele faz no capítulo 3. Para mim, de todas as orações que eu encontro na Bíblia,
esta é a mais audaciosa. Porque o apóstolo Paulo ora para que, segundo a riqueza da sua glória, ele conceda a você, a mim, a nós, que sejamos fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração. Nós precisamos de poder. E esse poder não é externo, esse poder não é performance, esse poder não é palco, esse poder não é estardalhaço, esse poder é no homem interior. E quando esse poder vem, aí Cristo habita no coração. Foi aquilo que eu preguei agora há pouco. A palavra habitar aí, tem duas palavras para habitar. A habitação do inquilino, que ele mora de aluguel, mas ele não é o dono da casa. Ele está ali, mas um dia vai embora. Ele não é permanente. Ele é transitório. Ele não é o dono e ele não tem permanência, ele não tem residência permanente. Existe a outra palavra habitar, que é habitar de forma plena, permanente, que é o dono da casa. É essa palavra que aparece aqui para habitar. E quando você nota que Cristo habita no coração, ele vai nos mostrar que então você pode estar arraigado e alicerçado em amor. Não tem jeito de estar arraigado e alicerçado em amor sem que Cristo esteja governando a nossa vida. E notem que ele lança a mão de duas figuras, uma da arquitetura, outra da agricultura. Arraigado da agricultura e alicerçado da arquitetura. Ele pensa numa árvore que está arraigada, ele pensa num prédio que está alicerçado. Aí se você perceber no verso 18, ele diz, a fim de você compreender como todos os santos. E aí notem que você não compreende isso sozinho. Você precisa da igreja, você está ligado a uma igreja, ligado a um corpo, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E também conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, a fim de que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Eu acho que essa frase aí é uma coisa que escapa a nossa capacidade de compreensão. Você e eu sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, se nem os céus dos céus podem conter Deus, como é que você e eu, frágeis vasos de barro, podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus? E para que você não duvide do que ele está falando, ou pense que ele está delirando, no versículo 20 ele acrescenta, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Então, eu compreendo uma coisa, você alcança o pináculo da sua teologia, é quando você se coloca de joelhos. Todo crente que dobra os joelhos vira um teólogo. Dizem que quando na Assembleia de Westminster, chegou a hora de definir Deus, eles ficaram com muita dificuldade. Aí se pede um dos membros da Assembleia, eram 151 teólogos, para se levantar e fazer uma oração, pedindo iluminação. E a pessoa começou a orar, adorando a Deus. Quando ele terminou de orar, eu falei, está aí a definição. Está aí a definição. Você já percebeu que ninguém consegue orar sem exaltar Deus? Quando a pessoa prega, pode pregar seus méritos, mas não dá para você se ajoelhar e começar a dizer, Senhor, eu sou muito bom. Dá para orar um negócio dele? Não tem jeito, a pessoa se ajoelhar e fala, eu sou muito bom, Senhor. Quando o cara se ajoelha e diz, Senhor, Tu és grande, Tu és soberano, Tu és santo. É por isso que Paulo alcança o pináculo da sua teologia, meu amado. Chegaram. Nós vamos até 10:15, tá bom? 10:15 eu termino. É por isso que Paulo alcança o pináculo da sua teologia, quando ele se colocava de joelho. Vamos ao capítulo 4. Quando chega o capítulo 4, ele vai falar de unidade. E ele começa nos versos 1 a 3, falando sobre a graça da unidade. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Notem uma coisa aqui.
A igreja não cria unidade. A igreja preserva a unidade. Se o irmão é convertido na igreja batista, outro na igreja metodista, outro na Assembleia de Deus, outro na presbiteriana, outro na congregacional, esses irmãos das mais diferentes denominações são um em Cristo, querendo eles ou não. Não sou eu que decido que eu sou um com o irmão que está lá na igreja batista, na metodista, na Assembleia, na congregacional, ou outra igreja evangélica. Não sou eu que decido isso. Já está decidido. Agora, cabe a mim preservar essa unidade. Porque eu posso estar brigando com esses irmãos. Não, eu sou presbiteriano. Você não é presbiteriano, você não está com nada. Você não é batista, você não está com nada. Mas se você não é assembleano, você não está com nada. Eu posso brigar com o meu irmão, mas ele não deixa de ser meu irmão, porque eu estou brigando com ele. Então Paulo diz, vocês devem preservar. Lutem diligentemente para vocês preservarem a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Em vez de ficar brigando, vocês são irmãos. Para com isso. Agora, depois de vai falar da graça da unidade, ele vai falar do fundamento da unidade nos versículos 4 a 6. Há um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado, uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, qual é sobre todos, age por todos, está em todos. Aí, notem vocês que, já que nós estamos falando de unidade, essa unidade pode ser exagerada. Aí tem a pregação, não, então vamos fazer o seguinte, toda religião é boa, nós temos que ser um, então tem que ser um com o católico romano, ser um com o espírita, ser um com o budista, ser um com o muçulmano. É isso que Paulo está ensinando? Não! Não! Não há unidade fora da verdade. O ecumenismo é uma falácia, o ecumenismo é uma mentira, o ecumenismo é um engodo. Essa ideia de que vamos juntar todo mundo num só caldeirão, que toda religião é boa, que todo caminho leva a Deus, isso é mentira. Só há unidade numa base que se chama verdade. Uma só fé, um só batismo, uma só esperança, um só Senhor, um só Deus e Pai. Se não há esse alicerce, esses elos que costuram a unidade, não tem unidade. Não tem unidade. Ainda que eu queira, a unidade não existe. Não existe. Terceiro, ele vai falar dos dons da unidade nos versos 7 a 11. E se você perceber, ele vai tratar disso. No versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E a partir do verso 12, ele vai falar no crescimento da unidade. Com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O que ele está dizendo é o seguinte, já que nós somos uma unidade, já que nós somos um corpo, já que nós somos membros desse corpo, o projeto de Deus é que você seja aperfeiçoado, cada um de nós, para o desempenho do ministério. E aí Paulo está quebrando aquela ideia da igreja sacerdotal. Não, eu sou o sacerdote, você é o leigo, eu conheço, você não conhece, eu faço, você não faz, eu faço, você assista. Não, não. Embora Deus tenha dado dons diferentes no corpo da unidade, mas aqueles dons que são dados aqui, vocês notam, são dons de liderança, de igreja, para edificação do corpo, mas o papel é que essa liderança equipe os membros desse corpo, para que todos os membros desse corpo exerçam o ministério. Todo mundo ligado, todo mundo sintonizado, como o nosso corpo. Como é que funciona o nosso corpo? A cabeça comanda, os membros agem. Mas os membros não agem uns contra os outros. Como é que você lava o rosto? Junta uma mão, junta outra mão e lava o rosto. E se o moça, não, eu não ajudo. Você lava sozinho. Você ia jogar água no rosto, olha o corpo inteiro. Então o corpo precisa funcionar. E para que o corpo funcione, é preciso que haja preparo. Pois não, Simone? Sim? Exato.
obrigado a sua pergunta. Parece-me que teve até uma palestra recentemente com o reverendo Augustus aqui, sobre a questão de apóstolos hoje. Nós precisamos entender que não existe mais ofício de apóstolo, nem ofício de profeta, hoje. Por que não? Porque estes foram os instrumentos de Deus para receberem a revelação, o conteúdo do cânon. A Bíblia está completa. Como é que uma igreja é apostólica hoje? É quando ela segue a doutrina dos apóstolos. Como é que hoje há a questão do profeta? Existe o dom da profecia. E o que é o dom da profecia? À luz da Bíblia, dom da profecia é a exposição da Escritura. Nós podemos conferir isso lá em Romanos capítulo 12, onde Paulo trata dessa matéria. Romanos 12, versículo 6. Ele diz: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. A palavra fé aqui é conteúdo da verdade, como está escrito em Judas, batalhar pela fé. Então, você comparando isso com, a Bíblia explica, a Bíblia lá com 1 de Pedro 4, abra lá comigo, como é que deve ser essa profecia? Pedro responde, veja aí por gentileza, versículo 11, 4:11, 1 de Pedro. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, o dom de profecia qual é? É o dom de falar segundo os oráculos de Deus. Então, quando o pastor sobe ao púlpito, o professor diante da sua sala, abre a Bíblia e expõe a Bíblia, explica a Bíblia, aplica a Bíblia, ele está exercendo o dom de profecia. Isso fica ainda mais claro, e eu fecho aqui, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 14. Olha aí comigo, por gentileza. Olha, por gentileza, o que está escrito em 1 Coríntios 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Em outras palavras, exortar, edificar e consolar é o propósito da Escritura, conforme está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Então, nós não temos hoje profetas e apóstolos, nós temos sim uma igreja apostólica que segue a doutrina dos apóstolos, e uma igreja que tem dom de profecia, que é a exposição das Escrituras, dos oráculos de Deus. Voltando para Efésios, com mais 6 minutos que eu tenho, eu peço que vocês observem comigo, que no capítulo 4 ainda, ele vai agora fazer aplicações. Ele deu a doutrina, ele deu o fundamento, ele mostrou a verdade, agora ele vai dizer o seguinte: e daí? O que isso tem a ver comigo agora? Que implicação tem isso na minha vida? E ele começa a mostrar que agora você não pode mais viver como você vivia antes. Não dá mais. E ele começa admoestando, tem que ter uma ruptura com os costumes antigos. Versículo 17 até o 19. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. Ou seja, você agora está em Cristo, você é crente, você faz parte da igreja, então, para um pouquinho, a sua vida tem que mudar. Porque se a sua vida não mudou, então isso não aconteceu, a verdade da salvação. E ele vai começar a mostrar, então, a partir daí, a necessidade dessa ruptura. Do ponto de vista 17 ao 24, aspectos negativos. A partir do 25, ele começa a tratar de forma prática. De que maneira você tem que mudar? A sua palavra, deixar a mentira, falar a verdade. Segundo, em vez de você se irar, você perdoa, versículo 26 e 27. Em vez de você viver uma vida desonesta e furtar, você trabalha. Em vez de você falar palavras torpes, você vai usar a sua boca para aquilo que é necessário, que transmita graça aos que ouvem. Em vez de você entristecer o Espírito Santo, você vai lançar do seu coração fora toda amargura. E ele começa a partir do capítulo 5 também mostrando o seguinte: agora você é filho da luz, então você tem que andar, primeiro, olha aí comigo, em amor, versículo 2. Andar como filho da luz, versículo 8. E andar prudentemente, versículo 15. Percebeu isso?
Capítulo 5, versículo 2, você anda em amor. Capítulo 5, versículo 8, você anda como filho da luz. Capítulo 5, versículo 15, você anda prudentemente. Mas o que é andar prudentemente? Ele vai mostrar agora no capítulo 5, versículo 18. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Em vez de você se embriagar com vinho, em vez de você se embebedar, você vai ser cheio do Espírito Santo. Tem uma comparação e tem um contraste. Comparação superficial. Bêbado e cheio do Espírito Santo tem duas semelhanças. Primeiro, porque quem está bêbado está governado pelo vinho. Quem está cheio do Espírito Santo está governado pelo Espírito Santo. Quem está bêbado perde a timidez. Quem está cheio do Espírito Santo tem uma coragem santa. Qual o contraste? A bebedeira produz dissolução, a plenitude do Espírito Santo produz o quê? Produz, primeiro, comunhão. Olha comigo aí, versículo de número 19. 5:19. Falando entre vós. Veja, entre vós está falando de comunhão. Qual o segundo resultado da plenitude do Espírito Santo? Adoração, entoando e louvando de coração ao Senhor. Agora não é entre vós, agora é ao Senhor. Terceiro, qual é a evidência do Espírito Santo? Plenitude. Primeiro, comunhão. Segundo, adoração. Terceiro, gratidão. Olha o versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Quarto, qual o fruto do Espírito Santo? Primeiro, comunhão. Segundo, adoração. Terceiro, gratidão. Quarto, submissão. Olha o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E é nesse contexto da plenitude do Espírito Santo é que ele vai tratar dos relacionamentos. Marido e mulher, pais e filhos, patrões e empregados. Em outras palavras, uma mulher só pode ser submissa ao marido se ela está cheia do Espírito Santo. O marido só consegue amar a esposa como Cristo amou a igreja se ela está cheia do Espírito Santo. Os pais só podem tratar os filhos sem provocá-los à ira se estiverem cheios do Espírito Santo. Os filhos só podem honrar e obedecer os pais se eles estiverem cheios do Espírito Santo. O empregado só pode honrar o patrão e trabalhar para ele como se estivesse trabalhando para Deus se estiver cheio do Espírito Santo. O patrão só pode honrar o empregado e não esmagá-lo, mas tratá-lo com honra como seu igual se estiver cheio do Espírito Santo. É a plenitude do Espírito Santo quem costura os nossos relacionamentos saudáveis. E Paulo conclui essa carta nos capítulo 6, versos 10 até o versículo 20, falando sobre batalha espiritual. Nós temos uma guerra no ar. Não é contra sangue, não é contra carne, não é contra a pessoa, não é contra o seu parente, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu cônjuge, não é contra a sua sogra, não é contra o seu sogro, não é contra o seu cunhado, não é contra as pessoas que estão à sua volta. Essa guerra é contra o diabo e suas hostes. Você precisa da armadura de Deus, você precisa do poder de Deus. Você precisa não apenas de armaduras, de armas de combate e de defesa, mas você precisa regar tudo isso com oração. E aí ele conclui a carta. Ele conclui a carta nos versos finais, versículo 21. E para que saibais também a meu respeito, o que faço de tudo vos informará Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor. É Tíquico que leva essa carta para a igreja. Foi por isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Então, Paulo escreve essa carta de Roma, e manda a carta à igreja por meio de Tíquico. E ele conclui com a bênção: a paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude então a usufruir as benesses e as bênçãos que Paulo nesta carta expõe e roga a Deus em oração por nós. Deus abençoe vocês.